Olá, eu sou Beth Vasconcelos e este é o canal que ensina professores de idiomas tudo o que precisam fazer para se tornarem professores valorizados. Sou diretora da Escola de Inglês Idiomática e há mais de 30 anos trabalho com ensino de idiomas e treinamento de professores. Por isso, conheço bem muitas das dores que você, professor, tem no seu dia a dia. O vídeo de hoje será a segunda parte do vídeo anterior, no qual eu ensino para vocês o que vocês precisam fazer em sala de aula para que os alunos de vocês falem mais e se comuniquem no idioma que estão aprendendo. Da mesma maneira que o vídeo anterior, eu vou responder a perguntas que eu recebo diariamente dos seguidores. Então, eu vou ler a pergunta e vou dizer o que eu penso a respeito e vou dar as dicas que são importantes que vocês terem para resolver o problema. Ok? A primeira pergunta que eu vou responder é: a pessoa escreveu assim: essa é a parte que eu mais gosto da aula, ou seja, a parte de praticar o speaking, né? De praticar a fala. O desafio maior é trazer mais atividades de speaking para alunos mais básicos ou totalmente básicos. Vamos lá. Quando eu leio essa pergunta, me vem algumas questões. A primeira questão que é muito importante colocar é a diferença entre uma atividade de speaking, uma atividade de fala e uma atividade comunicativa, tá? Isso é uma diferença que vocês precisam fazer, porque o aluno ele fala em muitos momentos da aula. Ele fala quando ele está lendo um texto, ele fala quando ele está repetindo uma palavra, ele fala quando ele está repetindo uma frase, ele fala quando ele faz um drill de repetição, mas em nenhum desses momentos ele está se comunicando no idioma. Então, é muito importante vocês terem essa diferença. A dificuldade do aluno é de falar ou a dificuldade é de se comunicar? Eu vou assumir que a pessoa que mandou essa pergunta tem dificuldade para fazer atividades comunicativas para alunos mais básicos ou totalmente básicos. E eu vou falar uma coisa que eu falo há anos para todos os professores que foram treinados por mim. Uma das coisas mais importantes que vocês precisam cuidar, que vocês precisam olhar, que vocês precisam fazer é a criação de um repertório. O que é um repertório? O que é criar um repertório? Vocês precisam ter um conhecimento enorme de atividades para vários fins, para todos os fins, para todos os assuntos, para todos os temas, para todos os objetivos. Então, é um desafio, né, como ela coloca aqui, ela ou ele, não sei, o desafio maior é trazer mais atividades de speaking para alunos mais básicos. É um desafio. Mas é um desafio também trazer atividades que funcionam para qualquer nível. Alguns professores acham que é mais fácil fazer uma atividade de speaking para um aluno de intermediário, porque entende a atividade de speaking como uma conversação solta. Isso é mais fácil, não há dúvida. Mas fazer uma atividade comunicativa para treinar um determinado ponto, para treinar um determinado target language, para fazer com que determinado ponto, seja gramatical ou de vocabulário, seja realmente treinado na oralidade,
Isso é tão difícil quanto para nível básico. Então, é um desafio trazer atividades de speaking comunicativas para o nível básico, mas é para qualquer nível. E como que você só tem uma possibilidade de você vencer esse desafio? É você criar o seu repertório. E como que você vai criar seu repertório? Lendo, estudando, fazendo cursos que te ensinem a criar essas atividades. E vai chegar um momento, vai chegar um momento, e é um exercício que você tem que fazer desde o início, que é o seguinte: não é simplesmente pegar aquela atividade e replicar exatamente como o livro propõe, ou como o site, quem busca insight, propõe. Não. Você tem que olhar para essa atividade de uma maneira muito crítica e entender o que você deve adaptar para o seu aluno, para a sua turma, para a sua realidade, para que ela seja mais eficiente ainda. Porque quando você faz isso, você começa, além de criar um file, né, de um arquivo de atividades, centenas de atividades para você usar, você começa a desenvolver em você uma capacidade de criar suas próprias atividades. E quanto mais você fizer isso, quanto mais você despender tempo fazendo isso no início da sua carreira, mais facilmente você vai conseguir acessar ideias e conseguir montar atividades sem tanto tempo de pesquisa, sem tanto tempo de leitura, porque você vai ter o seu próprio repertório, porque você vai ter desenvolvido essa capacidade de criar essas atividades. É um desafio? É um desafio enorme para professor iniciante, e é um desafio enorme para professor que não é iniciante, mas que sempre só deu aula replicando aquilo que estava no livro. E aí tem muita dificuldade de criar o seu próprio repertório, de trazer atividades que sejam realmente eficientes e efetivas para desenvolver aquele aluno. Mas é um desafio que você precisa vencer, e é um desafio que você, ao vencer, você começa a trazer para você um valor enorme, porque você vai começar a trazer para você uma capacidade de desenvolver aquele aluno, porque você tem muitas ferramentas, você tem muito repertório, você sabe realmente fazer, e isso é que faz de você um professor valorizado, respeitado, disputado, que todo mundo quer ter, ok? Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui que, na verdade, a pessoa não mandou uma pergunta, ela manda uma afirmação, mas eu achei importante trazer porque temos muito que conversar sobre isso. Essa pessoa diz assim: melhor forma, né, de praticar o speaking, que é o tema, melhor forma que eu acho é a repetição de áudios, memorizarem e treinarem a fala. Gente, é exatamente o que eu falei no início do vídeo. É diferenciar speaking de comunicação. Falar e se comunicar. Porque repetir áudio vai ajudar pra caramba a pronúncia dessa pessoa. Vai ajudar pra caramba a criar uma intimidade motora, né, com o idioma, porque você vai repetir, então você vai posicionar a sua musculatura de maneira correta, a língua, os dentes, a respiração, você vai ficar com pronúncia ótima, mas repetir áudio não melhora speaking, não melhora a fala, não melhora a fluência de ninguém, melhora a pronúncia. Olha essa confusão que existe entre desenvolver a habilidade comunicativa e dar prática de falar, né? Memorizar e treinar a fala. Memorizar ajuda o speaking até a página 2. Eu diria que nem até a página 2, até metade da página 1. Porque durante muitos anos
vários de vocês sabem que tinham vários métodos, ainda tem alguns, que era totalmente baseado em repetição, repetição, repetição para memorizar. E por que eu digo que é até a metade da página 1 que isso funciona? Porque existe um interlocutor, né? Você não está falando sozinho, então você pode memorizar e repetir e replicar, funciona super bem se você estiver falando sozinho. Mas se você tiver uma pessoa do outro lado interagindo com você, você não tem como memorizar o que o outro vai dizer. Então, definitivamente, essa pessoa que acha que essa é a melhor forma, precisa parar um pouco e pensar sobre a diferença fundamental que existe entre falar e se comunicar. Ok? A próxima pergunta é: em aulas particulares, né, provavelmente é um professor ou uma professora que dá aula particular, em que o aluno fala apenas comigo, como fazê-lo falar bem? Aí eu tenho uma pergunta: qual é o problema do aluno falar só com você? Por que ele falar só com você vai impedi-lo de falar bem? Não faz o menor sentido isso. Eu parei para pensar sobre essa pergunta e eu entendi o seguinte: o que essa pessoa deve estar querendo colocar é como fazer para que este aluno que só fala comigo consiga falar mais, porque talvez o fato de ser somente você e o aluno, depois de algum tempo, os assuntos se encerrem, comece a ficar repetitivo, porque só são duas pessoas falando. Eu imaginei que fosse essa a questão, tá? Porque eu realmente não consigo imaginar qual é o problema de ser só o aluno e você. E mesmo que seja essa que eu tenha dado, e mesmo essa minha interpretação para essa dificuldade, não é um problema, gente. Porque as atividades comunicativas, elas, primeiro, não precisam ser reais, né? Se for, melhor. Mas elas não precisam. Você pode criar e você deve criar e você precisa criar atividades comunicativas que não são reais em sala de aula, porque você precisa treinar determinadas estruturas gramaticais, você precisa treinar determinado vocabulário que você não tem como ter uma situação espontânea em sala de aula para que aquele vocabulário, aquela estrutura, aquela linguagem seja usada. Então você tem que criar uma atividade comunicativa que não é real, mas que você vai ter que transformá-la no mais autêntica possível com o seu aluno. Você vai ser o interlocutor que vai treinar com ele aquela situação. Como você vai treinar com o seu aluno em sala de aula uma situação espontânea que ele está fazendo uma reserva no hotel? Não tem como. Não tem como. Você precisa realmente criar essa situação. Ela não vai ser real, ela não vai ser espontânea, mas ela é totalmente comunicativa. E quando você faz isso o tempo todo nas suas aulas, com todos os assuntos que você precisa trabalhar, a comunicação vai se dar muito bem, sendo só você e o aluno. E digo mais, muitos alunos preferem essa situação do que, por exemplo, estar numa turma e tendo que se comunicar com outros alunos. Muitos alunos preferem se comunicar com o professor. Eles acham que eles aprendem mais porque eles têm um modelo no qual eles confiam, porque o professor está mais ali atento, ouvindo o que ele está falando. Então, definitivamente isso não é um problema, ok? E o que vai fazer o aluno falar bem não é ele estar falando com você ou com outras 300 pessoas. O que vai fazer o aluno falar bem é ele ter entendido o conteúdo que você ensinou, é ele ter sistematizado esse conteúdo para criar intimidade com esse conteúdo
e ele praticar a ponto dele falar bem. É isso que vai trazer o falar bem, é a prática, ok? Bom, e aí tem uma outra pergunta que acontece muito, que chega muito para quem trabalha principalmente em colégio e principalmente na rede pública. Como praticar a oralidade em sala de aula com 30 alunos ou mais? Separando os alunos em grupo. Você pode trabalhar com a turma inteira, se você quiser praticar a pronúncia, se você quiser praticar a entonação, se você quiser praticar a leitura, você consegue fazer com a turma toda. Mas para uma atividade comunicativa, você obrigatoriamente vai ter que dividir essa turma em pequenos grupos ou até em pares e fazer a atividade 2 a 2 ou em grupos de 4, e você vai circulando pela sala dando suporte que você precisa dar, orientando aquele aluno que falou uma coisa errada. Você vai ter que ligar várias anteninhas para prestar atenção em tudo que está acontecendo, mas não tem como você fazer isso com a turma inteira ao mesmo tempo. Você precisa separar em pequenos grupos. Há muito medo de falarem errado. Eu falei muito sobre essa questão do medo de errar no vídeo anterior, na parte 1 desse vídeo no qual desses vídeos no qual eu estou respondendo perguntas. Então, quando você terminar de assistir a esse aqui, volta lá, que você vai ter muita informação sobre essa questão do medo de falarem errado. Mas eu quero trazer uma coisa para esse vídeo aqui. O medo de falar errado é normal, ele acontece com a gente. Só as pessoas muito desinibidas, muito bem resolvidas, muito seguras, é que não tem medo de falar errado. Só pessoas muito maduras, no sentido de terem uma compreensão de que o erro faz parte e de que elas vão ficar nervosas na hora de falar e por isso vão errar. Então, tirando essas exceções, todo mundo fica com medo de falar errado. E todo mundo, e isso é uma coisa que vocês precisam dizer para os alunos de vocês, todo mundo na hora de falar dá um nervoso, dá um friozinho, principalmente se tiver que falar na frente da turma, principalmente se tiver que fazer uma apresentação no trabalho, vai ter um nervosismo que vai atrapalhar e que vai fazer com que erre. Quem estuda neurociência sabe perfeitamente como que o cérebro funciona numa situação de nervosismo. Então, o medo de errar é uma coisa normal para todo mundo, para quase todo mundo, e isso precisa ser conversado com os alunos, e o fato de que o aluno tem que falar, ele tem que chegar e dizer alguma coisa, isso gera um nervosismo que acaba fazendo com que ele erre, e isso é normal, e isso vai passando conforme ele for tendo mais domínio do idioma, tá? Isso acontece com a gente. Eu vou dar uma sugestão que eu sempre dou para todos os professores que fazem os meus treinamentos. Principalmente se você é um professor de idiomas que já está há muito tempo no mercado, que já está há muito tempo trabalhando. A sugestão que eu dou é uma sugestão realmente assim, forte. Vai aprender um novo idioma. Sabe o que acontece? A gente esquece, depois de alguns anos de prática, como que foi aprender o idioma. Então, a gente se distancia muito da realidade do aluno. Então, se você quiser entender realmente como funciona a timidez, a insegurança, o medo de errar, o frio na barriga, começa a aprender um idioma do zero. Nossa, você vai ter um outro olhar para os seus alunos, ok? Próxima pergunta.
Como fazer da prática uma rotina? Gente, eu fiquei chocada quando eu li essa pergunta. Como fazer da prática uma rotina? A prática tem que ser uma rotina. É uma aula de idioma, você está ensinando uma habilidade. Gente, falar um idioma estrangeiro é adquirir uma habilidade. É igual tocar piano, tocar violino, aprender a cozinhar, aprender a bordar, qualquer coisa. É uma habilidade, então não adianta só o conhecimento teórico. O conhecimento teórico, o aprendizado, ele é uma parte muito importante. Eu sempre digo que existem duas verticais, o aprender e o praticar, né? Que as duas são importantes para que uma pessoa consiga falar um idioma estrangeiro. Mas não pode o professor achar que a rotina, né? Porque ele fala que como fazer da prática uma rotina. O que é a rotina desse curso, então, desse professor? Só o explicar? O conhecimento teórico não habilita ninguém a falar o idioma. Ter entendido a matéria não habilita ninguém a falar o idioma. Ter aprendido o conteúdo, gente, olha isso. Eu vou falar bem devagar. Ter aprendido o conteúdo não habilita o aluno a falar. O que vai habilitar o aluno a falar é ter aprendido o conteúdo, e eu estou chamando de conteúdo aqui, gente, tudo que você ensina para o aluno, tá? Tudo. O que habilita o aluno a falar é ele ter aprendido, ele tem que aprender, isso é fato, tá? E a prática desse conteúdo. Então, como fazer da prática uma rotina? Você precisa fazer da prática uma rotina. E você vai fazer isso colocando isso no seu plano de aula. Na hora que você estiver planejando a sua aula, na hora que você estiver pensando em como você vai dar essa aula, você tem que ter lá um momento de prática para todo e qualquer target language, para todo e qualquer conteúdo que você ensina para o seu aluno. Existe a parte de prática, e digo mais, não é uma atividade de prática, nem duas atividades de prática. São quantas atividades de prática forem necessárias para que aquele aluno consiga usar aquela estrutura, consiga usar aquele vocabulário de maneira correta, fluida e espontaneamente. Prática é fundamental. Aulas de idioma sem prática não existe. E trago uma outra questão aqui muito importante que eu sempre falo. Praticar não é ficar conversando aleatoriamente com o aluno. Praticar o conteúdo é você fazer uma atividade na qual, para que o aluno consiga falar, para que ele consiga fazer a atividade que você está propondo, ele tem obrigatoriamente que usar o target language. Senão é um bate-papo aleatório. Ok? Muito bem. Envolver o aluno, como envolver o aluno no assunto, ou seja, no tema. Eu acho que a pergunta é como fazer com que o aluno se interesse no tema, né, por aquele conteúdo. Gente, só existe um jeito de fazer com que o aluno se interesse pelo tema. É trabalhar um tema que seja do interesse do aluno. Não tem outro jeito. Você não vai fazer com que o aluno se interesse pelo tema da aula culinária, por um tema, por exemplo, culinária, se o aluno não gosta de cozinhar, não está nem aí para aprender, não tem a menor vontade, ele não vai se interessar. Não adianta preparar uma aula linda com um tema de atividade física se a pessoa tem um horror à atividade física. Então, não é como fazer o aluno se interessar pelo tema, não. É como trazer os temas de interesse do meu aluno. O movimento é o contrário, você tem que trazer para a aula
os temas que são de interesse dos seus alunos. E como que você vai fazer isso? Sabendo quais são os temas de interesse dos seus alunos. Você precisa ter, trabalhe você com turma ou trabalhe você com aluno individual, você precisa saber e você precisa ter isso anotado para todos os alunos. Você precisa ter lá um file, um arquivo para cada um dos seus alunos com todos os interesses dele. Todos os interesses. Para que você consiga trazer aulas com temas que sejam do interesse dele. Ninguém vai ficar interessado numa aula que o tema não é do interesse. A não ser, tem uma questão aqui. Muitos alunos, eles sabem que não dá para fazer o tempo todo aulas interessantes. Que em muitos momentos as aulas vão ter um tema que não é do seu interesse. E são pessoas maduras o suficiente para saberem que é um processo de aquisição de um idioma e que tem que passar por esses momentos, que tem que passar por essas questões, que tem que passar por esses assuntos. Mas se você quiser transformar o processo de aprendizado em algo muito mais interessante, muito mais cativante, que o aluno tenha um interesse maior na aula, trazendo os temas que ele gosta. E se isso for possível de fazer, faça. E você precisa saber quais são os temas de interesse dos seus alunos. No caso de turma, você não vai conseguir agradar a todo mundo, mas você pode distribuir os temas de maneira tal que você agrade pelo menos a alguns de cada vez. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você quer dar uma aula de música. E aí você prepara uma atividade linda com uma música do Frank Sinatra. Um aluno que não suporta o Frank Sinatra, que nunca ouviu falar. Qual vai ser o interesse? A ideia, né, todo o pensamento por trás de uma atividade de música é trazer o lúdico, é trazer um momento mais descontraído, é engajar o aluno através da música, que é uma coisa que todo mundo gosta, é trazer um pouco da vida real para a aula de idiomas, já que música é uma coisa que a grande maioria das pessoas ouve, mas precisa ser do interesse do aluno. Então, você precisa saber quais são os interesses da turma, das pessoas da turma, e você, ao longo do semestre, ao longo do ano, prepare algumas atividades de música, cada hora com uma música que um grupinho dentro do grupo gosta. Sempre tem 2, 3 pessoas no grupo que gostam da mesma cantora, do mesmo cantor. Então, você pode, numa turma, agradar a parte da turma a cada momento. E aqui eu vou trazer um pensamento, uma provocação, principalmente para quem trabalha com adolescente e que querem de qualquer maneira trabalhar em sala de aula músicas e vídeos que não têm nenhum ponto de contato com eles, que não é o que eles ouvem, que eles não conhecem, que eles não sabem nada a respeito, que é uma música. Aí você é uma pessoa, um professor de 35, 40 anos, e você traz uma música para os seus alunos de 15, que era a música que você ouvia quando tinha 15, que eles não têm a menor ideia do que seja. Então, para você trazer temas que engaje os seus alunos, você precisa trazer temas que façam sentido para eles, de que eles gostam, de que eles tenham interesse, de que eles sabem do que se trata. Não adianta você trazer um tema de algo que eles não sabem do que se trata, eles não estão preparados ainda para terem esse conteúdo. Você pode me dizer assim, não, mas a gente tem que apresentar coisas novas. Veja bem,
Com certeza, a gente tem que apresentar coisas novas. O educador tem que apresentar coisas novas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele momento que você quer trazer um tema que seja de interesse do aluno. Porque o que você quer nesse momento é aguçar a curiosidade, é trazer engajamento, é propiciar uma aula que seja mais tranquila, mais agradável, mais lúdica, mais diferente, mais gostosa de ser feita. E aí, nesse momento, não é apresentando algo novo, é trazendo uma coisa que faça parte da realidade daquela pessoa, que faça sentido para essa pessoa. Ok? Muito bem, gente, falar sobre esse tema de como fazer os alunos falarem em sala de aula é algo extremamente vasto. Eu optei por fazer esse vídeo respondendo perguntas que eu recebo, porque assim eu sei que eu estou falando de coisas que são problemas que vocês vivem no dia a dia. Mas se você tem alguma questão que eu não tratei nesse vídeo e nem no vídeo anterior, nem na parte 1, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder e a gente continua essa conversa nos próximos vídeos. A você que ficou até aqui, meu super obrigada. Curta o vídeo, compartilhe com aquele professor que você quer também que seja um professor que sabe ensinar de verdade, que você quer que seja um professor que vai ser valorizado. Compartilhe, curte, comenta, ativa o sininho do canal para você não perder nenhum vídeo, deixe os comentários, deixe as perguntas que eu vou ler tudo e responder. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela presença de vocês no canal e até o próximo vídeo.